irmãos amados. Hoje nós tivemos alguns adendos ao culto, mas vocês não podem voltar para casa sem uma palavra de Deus. O que sustenta a igreja é a palavra. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de que, igreja? Toda palavra que sai da boca. E onde está a palavra que sai da boca de Deus? Nas sagradas Escrituras. Está aqui a palavra que saiu e que sai da boca de Deus. Meus irmãos, que maravilha, né? Deus tem proporcionado festas para a nossa igreja, festas espirituais, né? Nós estamos abastecidos e ao mesmo tempo necessitados, né? Abastecidos e ao mesmo tempo necessitados, porque o salmista disse: eu sou pobre e o que? Necessitado. Meus irmãos amados, vamos abrir a Sagrada Escritura. Não vai dar tempo de nós mexermos com muitas coisas da palavra hoje, mas o que Deus preparar, nós vamos ver o que vai acontecer. Vamos abrir em Cantares 4:2. Nós começamos, hoje estão com 15 dias, nós começamos o capítulo 4 de Cantares. Glória a Deus. Não, vamos começar pelo primeiro, perdão. Ainda tem riquezas no primeiro. Glória a Deus. Primeiro versículo. Eis que és formosa, amiga minha. Eis que és formosa. Os teus olhos são como os das pombas entre as tuas tranças. Um minutinho só. Nós vimos a semana atrasada que a igreja enxerga, os olhos da igreja enxergam através de tranças. Só que no hebraico esta palavra tranças, ela se refere não às tranças do cabelo, mas tranças do entrançado, do entrelaçado véu, que as mulheres orientais usavam já naquela época. A igreja, ela enxerga, mas ela não pode enxergar tudo, porque ela enxerga, a visão da igreja está através de um véu, e nós aprendemos que só vamos saber tudo quando é que esse véu vai ser tirado e a gente vai contemplar tudo. Quando é que esse véu vai ser tirado e a gente vai contemplar tudo? Quando o Senhor voltar. A Bíblia diz que atualmente nós vemos como por um espelho, não é assim? 1 Coríntios 13. E o espelho daquele tempo não era o espelho de hoje. Era um espelho opaco, era um espelho de metal polido, e a pessoa não enxergava nitidamente. Então nós vemos hoje como um espelho. Porém, quando o Senhor Jesus voltar, a Bíblia diz que nós o veremos face a face, e nós conheceremos como dele somos conhecidos atualmente. Lá no céu não vai precisar perguntar nada, porque vai haver um clarão na mente, vai haver um esclarecimento, e o que a gente não entende hoje, vai entender quando chega lá. Porque hoje nós estamos vendo através de um véu que cobre o nosso rosto. Glória a Deus. Em parte o véu foi tirado para aceitar Jesus, mas o véu para entender tudo só vai ser tirado quando nós chegarmos no céu. Então, nós vemos agora outra coisa interessante. Depois da palavra pombas, tranças, agora continue. Depois da palavra tranças, do ponto e vírgula. O teu cabelo é como rebanho de cabras que pastam no monte de Gileade. Glória a Deus. Os teus cabelos o teu cabelo é como um rebanho de cabras que pastam nos montes ou no monte de Gileade. Pastor Arisvaldo, como é que Jesus compara o cabelo da igreja como o cabelo de cabras? Glória a Deus. Meus amados irmãos, se vocês não sabem, o monte Gileade, claro que ainda hoje existe, ele está na Jordânia. E na última viagem que Deus preparou para que eu fosse a Israel, o guia nos apresentou, nós viajando de Tel Aviv para Jerusalém, o guia nos mostrou, ele fica do outro lado do Jordão. Esse monte é de onde veio Elias. A região de Tisbe era nos montes de Gileade. Era uma região rude, e o povo de lá era rude.
Porém, as cabras mais belas que existiam, elas pastavam no monte de Gileade. E uma peculiaridade é que a pele, o pelo dessas cabras era negro. Era um pelo negro que brilhava, era um pelo negro que resplandecia. Era a coisa mais linda, a escuridão brilhosa do pelo das cabras de Gileade. Glória a Deus. E Jesus olha para a igreja e Jesus disse que ela é tão bonita como o cabelo da igreja é como o cabelo das cabras de Gileade, que pastam no monte de Gileade. Meus amados irmãos, não se ofenda com isso. Jesus me comparou meu cabelo com o cabelo de uma cabra. Não. Isso é espiritualmente. São coisas materiais que têm figuras espirituais. Um cabelo negro, qual a diferença de um cabelo negro para um cabelo branco? Cabelo preto para o cabelo branco. Qual a diferença? O que foi que aconteceu? O que era negro e ficou branco. O que foi que aconteceu? Hein? Enfraqueceu. Glória a Deus. Hein? Significa que os anos passaram e a velhice chegou. Não fique triste não. Glória a Jesus. Tem tinta na loja. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, né? Glória a Deus. Mas eu vou deixar o meu assim mesmo. Chegou, eu vou fazer o quê? Vou tapear? Não vou tapear. As mulheres é que precisam cuidar disso, né? Alguém pergunta, pastor Isoldo, é pecado a mulher cristã pintar o cabelo? Depende. Se o seu cabelo, o que é o pintar o cabelo das mulheres? É que a mulher, ela por natureza, ela se preserva mais, se cuida mais. E algumas não aceitam que a idade está chegando. Então, pastor, o que é que o senhor diz? A Bíblia diz que os cristãos devem ser moderados, não é assim? O que é moderação? A Bíblia diz que todo cristão tem que ser moderado. E o que é moderação? Moderação é uma coisa que nem é 8, nem é 80, é o equilíbrio. Como diziam os gregos, que depois foi adotado pelos romanos e é dito em latim. In virtus medio est. In virtus medio est, que em latim quer dizer a virtude está no meio. A virtude está no meio. Por exemplo, se você tinha o cabelo preto e ele começou né? Aí você compra uma tinta que cor? Preta. Seu cabelo era galegado, se era castanho, você compra uma tinta de acordo com o que era. Isso é se você quiser. Se você não quiser, Deus seja louvado, fique como eu. Louvado seja o nome do Senhor, né? Agora, você comprar uma tinta vermelha da cor de fogo, azul, rosa, aí partiu para longe da moderação. É um exagero. E o cristão, ele é moderado. Eu não tenho nada a ver com o que eu estou ensinando aos cristãos. Quem é cristão aqui, levante a mão e dê um glória para Jesus bem forte. A Bíblia manda que o cristão seja moderado, quer dizer equilibrado. Diga glória para Deus por isso. Então, se chegar uma irmã aqui com o cabelo de fogo, glória a Deus, né? Aí já tem o que foi que o bombeiro mandou a gente fazer aqui, né? Glória a Deus. Botar hidrante, glória a Deus. Se chegar uma pessoa aqui toda vermelha, cabelo vermelho, isso é um absurdo. Um cristão, cabelo verde, cabelo azul, isso é uma coisa fora do bom senso, do padrão, da lógica, moderado. Pastor, por que o senhor não disse que é pecado pintar o cabelo? Não, porque dentro da moderação eu não acredito que seja. Por quê? Porque reparar o que vai caindo, quando uma casa vai caindo, o que é que você faz com ela? Quando uma casa vai caindo, você diz, está caindo, eu vou deixar cair. É assim que você faz? O que é que você faz com a casa quando vai caindo o reboco, a pintura, né? Aí você chama o pedreiro, né? Ainda hoje eu chamei um pedreiro para ajeitar umas portas lá, que a chuva derrubou, e eu chamei um marceneiro para ir lá, para ajeitar aquilo, porque é natural que aquilo que está caindo a gente cuide. É verdade ou não é? Inclusive seu corpo. Inclusive seu corpo, eu já contei a vocês. Você agora não pode ser exagerado, não pode ser desmodesto. A Bíblia fala do pudor e da modéstia. Modéstia é equilíbrio. Louvado seja Deus. Porque não é pecado você, por exemplo, se você botar uma prótese de um braço, você perdeu o braço,
e você for no médico e o médico mandar fazer uma prótese, é pecado? Por quê? Porque houve um acidente, perdeu, mandou fazer uma prótese, não é verdade? E se os seus dentes caírem, glória a Jesus, é pecado você mandar fazer uma prótese? Não é, não é? Glória a Deus. Tem muita gente chapado aqui na igreja, mas não é chapado de cachaça, não, é chapado de chapa. Glória a Deus, né? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, né? Então, meus amados irmãos, né, nós, não é pecado repor aquilo que foi danificado. Não, não é pecado repor. Eu já contei aqui na igreja que aconteceu aqui em Maceió, né, há mais ou menos 40, foi antes de eu ser crente. Eu tinha uma irmã aqui que eu conheci, uma serva de Deus, uma mulher cultíssima, uma mulher inteligente, uma pessoa maravilhosa, crente, pregadora do evangelho, e ela tinha, o cabelo dela era difícil de crescer. E ela comprou um coque artificial. Quem se lembra dos coques artificiais? Quem lembra, há 40 anos se usava muito, ainda hoje acho que usa, né? E ela, o cabelinho não crescia, ela comprou um coque e colocou, e chegou na igreja. Ah, meu irmão, naquele tempo as coisas eram mais apertadas do que hoje, e os presbíteros foram falar com o pastor Pereira. Pastor, a irmã fulana está vaidosa, ela arrumou um cabelo que não é dela, glória a Jesus. E apertaram o pastor, e o pastor nem queria fazer nada mais apertado por alguns presbíteros, fez uma comissão e mandou na casa da irmã. Chegaram lá, ela recebeu bem, abriu a porta. Não, já estava sabendo, entre irmãos, aí, um cafezinho, coisa, não, uma aguinha, não. Tudo com a cara feia. E, pois não, mas o que é que o senhor quer? Irmão, tinha um que falava assim, irmão, eu conheci o camarada, já morreu, glória a Jesus. Disse, irmão, nós viemos aqui que o pastor mandou. Não foi o pastor que mandou, foram eles. Mas o pastor disse que fosse, né? Aí ele, o pastor mandou que a senhora está vaidosa. Eu disse, eu? Por quê? Se esse cabelo não foi Jesus que lhe deu. Ela disse, foi? Esse cabelinho aqui, esse coque, foi Jesus que lhe deu? Eu disse, não, foi não. Então a senhora ou tira ou vai ser disciplinada. Ela disse, e essa chapa velha na sua boca? Foi Jesus que lhe deu? Glória a Deus. Glória a Deus. Então, não é pecado substituir o que caiu, o que... Glória a Jesus. Não é pecado ajeitar aquilo que está caindo. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, o cabelo negro na Bíblia, mas vamos para o espiritual, né? O cabelo negro na Bíblia representa vitalidade. O cabelo negro na Bíblia representa força. O cabelo negro na Bíblia representa que você não está debilitado, que você está forte, que você está saudável, que você é um jovem espiritual. E Deus olhou para a igreja e não viu na igreja fraqueza nem decrepitude. Deus viu na igreja a fortaleza do cabelo negro das cabras de Gileade. Quem pode dar um glória para Jesus por isso? Jesus hoje está olhando para nós. Está ou não está a igreja? E o que é que Ele está vendo em nós? Não fisicamente, mas espiritualmente. O que é que Ele está vendo em nós? Ele está vendo uma juventude espiritual ou está vendo uma igreja velha, uma igreja cansada, uns obreiros cansados? Glória a Deus. Tem muitos obreiros, irmãos, que estão com os cabelos brancos. Não são os cabelos brancos físicos, são os cabelos brancos o quê, meus amados irmãos? Espirituais. O que é uma pessoa com cabelo branco espiritual? É sinal que está debilitado, envelhecido, cansado, abatido. É aquele crente que não tem mais ânimo, é aquele crente que não tem mais entusiasmo, é aquele crente que não dá glória a Deus, é aquele crente que não prega, é aquele crente que não vem mais à igreja, é aquele crente que abandonou o coral, é aquele crente que abandonou a orquestra, que abandonou o conjunto. Ele pode até ser um jovem, mas é um velho espiritual. Mas Jesus olhou para a igreja e disse, eu te vejo, ó minha formosa, como as cabras que pastam nos montes de Gileade. Como é que você está hoje? Jovial na presença de Deus ou está arrasado? Nós vemos isso, pastor, como é que o senhor me prova que isso representa isto? Eu quero provar para você, porque quando Deus falou com o povo de Israel, anos depois,
300 anos depois, Deus falou com o povo de Israel que estava caído. Deus falou com o povo de Israel que estava desviado. Deus falou com o povo de Israel que apostatou da fé, que não era mais aquele Israel do passado. Sabe o que foi que Deus disse? Está lá em Oséias 7:9. Oséias, capítulo 7 e o versículo 9. Por favor. Estrangeiros lhe devoraram à força, e ele não o sabe. Também as cãs se espalharam sobre ele, e não o sabe. Continue com a tela. Estrangeiros lhe comeram à força, e ele não sabe. Também as cãs. O que quer dizer cãs? Cabelos brancos. As cães se espalharam sobre ele, e ele, quer dizer, ele, Israel, envelheceu e não percebeu. Mas essa velhice que Deus estava falando não era velhice física, não era uma caduquice física, era uma caduquice, uma velhice, uma decrepitude espiritual, irmão. Às vezes o crente envelhece espiritualmente e nem percebe. Vai envelhecendo, vai enfraquecendo, vai perdendo ânimo, já não é mais aquele crente que era, já não tem mais aquele vigor espiritual que tinha. Eu não estou falando fisicamente, eu estou falando espiritualmente. Estrangeiros lhe comeram à força e ele não sabe. As cães se espalharam sobre ele e ele não percebe. Como é que você está espiritualmente? Você está como as cabras que pastam em Gileade? Ou você está cansado? Quantas vezes nós envelhecemos espiritualmente? Quantas vezes nós perdemos o ânimo? E às vezes os crentes que perderam o ânimo querem tirar o ânimo dos que têm ânimo. Uma vez um irmão aceitou Jesus. Aquelas conversões dramáticas que havia antigamente, aquelas conversões verdadeiras, aquelas conversões que deixam a gente até meio fanático. E o crente foi batizado com o Espírito Santo, e o crente pregava, e o crente não perdia vigília, e o crente não perdia evangelização, e o crente não perdia escola dominical, e o crente não perdia nada. Aí chegou perto de um crente velho, não velho fisicamente, velho espiritualmente. E o crente deu glória a Jesus, deu uma rajada de línguas estranhas. Aí o crente que estava com as cães e nem sabia, olhou para ele e disse: irmão, eu já fui assim. Isso é coisa de novo crente. Mas isso vai passar. Daqui uns dias o senhor vai estar como eu. Aí o crente novo olhou para ele e disse: meu irmão, quando eu ficar da tua situação, eu dobro o joelho e aceito Jesus de novo. Aleluia. Aleluia. Irmão, não envelheça espiritualmente. A pior coisa do mundo é um pastor velho espiritualmente. Né? Somente trabalhando para, se é pastor de campo, só trabalhando só pela feira. Irmão, você é pastor? Sou, irmão. Né? Diz que um camarada tinha uma construção, tinha um pastor, uma construção, aí passou alguém, tinha três operários trabalhando. Aí disse assim: você está fazendo o que aqui nessa obra? Ele disse: eu estou defendendo a feira. E o outro: você está fazendo o que aqui nessa obra? Ele disse: eu estou construindo esse prédio. E você? Ele disse: eu estou fazendo uma grande obra que vai servir por muitos anos para muitas pessoas. Um disse que estava trabalhando somente para defender o que, irmãos? A feira. Para não morrer de fome. Mas não tinha ânimo, não tinha perspectiva, não sabia o valor daquilo que estava realizando. Glória a Deus, mas a igreja de Deus, os obreiros de Deus, eles não estão defendendo a feira, eles estão fazendo uma grande obra que vai repercutir para a eternidade. Glória a Deus nas alturas celestiais, irmãos. A igreja de Deus, ela é tão bonita e tão renovada, com os cabelos negros como as cabras que pastam
nos montes de Gileade. E a Bíblia diz que é Israel, as cãs vieram sobre ele e ele nem percebeu. Vai esfriando, vai esfriando, vai esfriando. Deixa a escola dominical, deixa o círculo de oração, né? Vira domingueiro, depois vira papaceia. Quem é o crente de papaceia? É aquele que só vem na ceia. E ainda chega arrastando o chinelo. E tem também o crente festeiro. Ele só vem, agora na convenção ele vai aparecer. Que ele só vem de ano em ano, glória a Deus. É? Só vacilou de ano em ano. Mas irmãos, seja um crente como as cabras de Gileade. Um crente novo, um crente renovado. Você pode ter 100 anos, está aqui irmão Antônio, 96 anos, mas é um crente como as cabras de Gileade, animado, dando glória a Jesus, como o pai dele. O pai dele, o irmão Nicásio, o irmão Januário Nicásio, eu conheci ele já bem idoso mesmo, glória a Deus. Mas a gente chegava lá na casa dele, irmão, ele não podia mais andar, ele não podia mais ir para a igreja, mas irmão, quando falava de Jesus, quando cantava um hino na casa do velho, o fogo pegava, ele se alegrava, falava línguas e dava glória ao nome santo de Jesus. Era um idoso, porém, como as cabras que pastam em Gileade. Quem dá glória para Jesus por isso? Né? Não envelhecer espiritualmente. Daniel Berg, irmãos, nosso missionário pioneiro, quando ele estava para morrer, ele voltou para a Suécia em 1963. Ele trabalhou no Brasil durante mais de meio século, e com algumas vezes em Portugal e não sei se outro país, mas a maioria do ministério dele foi aqui no Brasil. E quando ele estava para morrer, ele conseguia levantar, foi para o hospital e conseguia levantar pulso da cama. Era um homenzarrão de quase 2 metros de altura, e era proibido que o doente andasse, como ainda hoje, né? Dependendo da doença, proibido que andasse nos corredores. Mas, irmão, Daniel Berg conta a história que ele velho, mas cheio do Espírito Santo. Aleluia. 79 anos, glória a Deus. E ele saía bem devagarinho, arrastando os pés pelos corredores e entregando folheto às enfermeiras, aos médicos e aos pacientes, e dizendo: Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus breve voltará, que era a mensagem que ele sabia falar. E conta a história que uma enfermeira veio para fazê-lo voltar para o quarto, para fazê-lo deitar, porque era a regra do hospital. Mas a enfermeira contou que quando chegou perto dele, não teve coragem, porque viu o Espírito Santo na vida daquele homem. Era um velho na idade, era um idoso na idade, mas era renovado espiritualmente. Era como as cabras que pastam. Onde? Vamos ver se vocês aprenderam. Era como as cabras que pastam nos montes de Gileade. Idoso fisicamente, mas renovado espiritualmente. Aleluia. 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 Né? Às vezes a pessoa, quando fica pastor, ele perde, ele acha que agora é uma autoridade. Irmão, você não dá glória mais a Deus, não? Não, dar glória a Deus é coisa de menino. É frieza, é que está um velho, cheio de cães na cabeça. Irmão, você não fala mais línguas estranhas, não? Oxe, olha a minha posição. Rapaz, você está um velho. As cães chegaram na sua cabeça e você nem percebeu. Crente pode ter 200 anos de crente, ele fala língua, ele dá glória a Deus, ele chora, ele profetiza, ele evangeliza, ele fala de Deus, ele lê a palavra, porque ele é como as cabras que pastam nas montanhas de Gileade. Glória a Deus. Amém. Amém. Outra vez, amém. Como é que Jesus quer a igreja? Como é que Jesus quer a igreja? A descrição de uma igreja que não envelhece, irmão, em muitos lugares do mundo, o movimento pentecostal está envelhecido.
Muitas igrejas perderam o vigor, perderam a virtude das cabras que pastam nos montes de Gileade. Você chega na igreja, perderam. É uma igreja apática, é uma igreja fria, é uma igreja cansada. Cansado o pastor e cansada a igreja. Cansado o pastor e cansado o povo. Tudo mentecapto, tudo decrépito, tudo desanimado. Somente cumprindo o ritual. Mas cansado, desanimado. Mas o sangue de Jesus tem poder para não deixar isso acontecer conosco. Quem dá glória ao nome de Jesus, quem quer ficar renovado, quem quer ficar como as cabras que pastam. Aleluia. Aleluia! Qual é o projeto de Cristo para a sua noiva? Olha que coisa linda. O Antigo Testamento, depois Oséias, agora vamos para o Novo Testamento. Vamos para o Novo Testamento porque não há contradição entre o Antigo e o Novo Testamento. Vamos ver agora Efésios 5 e 27, por favor. Efésios 5 e 27, por gentileza. Para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Disse que Jesus comprou a igreja, por favor, deixe na tela. Jesus comprou a igreja para apresentar a si mesmo. Com quais características? Primeiro, gloriosa. Você sabe o que quer dizer a palavra glória? Glória quer dizer beleza. Glória quer dizer esplendor. Glória quer dizer coisa linda. Glória quer dizer uma coisa que é da exclamação, coisa bonita. Que glória, que coisa rica, que coisa bonita. Primeiro, quando a igreja de Jesus, ela nunca deve perder a glória. Apresentar a si mesmo, igreja, primeira característica, gloriosa. Aleluia. Segundo, uma igreja sem o que, meus irmãos? Mácula. O que é mácula? Sujeira, pecado, imundícia. Ele quer apresentar a si mesmo uma igreja linda, uma igreja moralmente bela. Eu não estou falando fisicamente, porque pode ser que tenha alguém feio aqui e diga eu. Jesus não está falando fisicamente. Ele está falando, para Jesus pouco importa essa cara velha feia. Para Jesus o que importa é a tua alma. É o teu estado espiritual. Igreja gloriosa, igreja sem mácula. Mas o que eu quero frisar é a terceira característica. Qual é a terceira característica? Nem ruga. O que é ruga? Pé de galinha. Engelhamento. Olha, irmão, o Espírito Santo foi que ele mandou Paulo escrever. Igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga. A ruga é sinal de envelhecimento. Quantas igrejas enrugadas. Espiritualmente, pode até ter auê, pode até ter aparência de movimento, mas espiritualmente estão enrugados, porque não oram mais, não tem força para orar, não tem força para tirar uma hora de oração, não tem força para jejuar, não tem força para meditar nas escrituras, não tem força para evangelizar, não tem força para fazer a obra, não tem força, porque a igreja está enrugada. Quando uma igreja freta um ônibus que vai evangelizar e chegam num povoado cheio de fogo, pregando, essa igreja está enrugada. Uma igreja que freta um ônibus e vai evangelizar, hein, irmão? Não. E chega lá, enche de folheto, espalha folheto, prega o evangelho, faz concentração, faz trabalho com as crianças, faz trabalho com os jovens, faz trabalho com os adolescentes, faz trabalho com as senhoras. É sinal que esta igreja, ela está como as cabras que pastam no monte de Gileade. Aleluia. Agora, igreja que não evangeliza,
igreja que não ora, igreja que não canta, igreja que não faz missões, igreja que não contribui mais para missões. Não vou contribuir para missões, que não vale a pena. É uma igreja que lamentavelmente ela enrugou, ou seja, ela envelheceu, está decrépita. O que foi que aconteceu com a igreja na Europa? Não sei se vocês estão recebendo na internet. Templos lindos. Vocês estão recebendo na internet? Templos que quem me dera ter dinheiro para fazer um templo daquele para a nossa sede. Coisas lindas. Mas o que foi que aconteceu? Eles estão sendo vendidos para bares. Eles estão sendo vendidos para shoppings. Eles estão sendo vendidos para restaurantes. Eles estão sendo vendidos para galerias de arte. Você vê os ícones, você vê a cruz, você vê o altar, você vê o púlpito. Meu Jesus, no pé onde era o púlpito, um balcão de bebidas alcoólicas. Por que foi que aconteceu isso? Porque a igreja que congregava ali criou o que, meus amados irmãos? Rugas. Os pastores criaram rugas. Os membros criaram rugas. Lembrem-se, não estou falando de rugas físicas. Estou falando de uma ruga, de uma velhice, de uma decrepitude espiritual, de uma falta de ânimo. Mas eu dou glória a Deus, porque a nossa igreja ainda tem sinais das cabras. Os nossos obreiros, pela graça de Deus, ainda têm sinais das cabras que pastam nos montes de Gileade. Vamos ficar de pé. Oh, glória! Cadê as cabras que pastam nos montes de Gileade? Elas vieram hoje. As cabras que pastam nos montes de Gileade, pretinhas, brilhando, novinhas. Aleluia, aleluia, aleluia. Pastor Isoldo, mas eu vou encerrar. Pastor Isoldo, mas eu estou envelhecendo. Eu estou me sentindo que não sou mais o mesmo. Eu estou sentindo que as cãs estão tomando conta da minha vida espiritual. E agora, Pastor Isoldo? Isaías 40, 28 a 31. Só para terminar. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento. Dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Quem recebe essa promessa, levante a mão e dê um glória para Jesus nessa noite e diga: Jesus, eu estou esperando um renovo que vai me deixar como as cabras que pastam nos montes de Gileade.